Boa noite. Boa noite também para você que nos acompanha pela internet. Quando eu digo terça após terça que é muito bom te ver aqui, eu digo isso de todo o coração, porque eu estou trabalhando em home office desde março e eu fico pensando o que seria se eu não viesse aqui, não cultuasse com os meus irmãos. É muito valioso isso. Para nós que fomos privados tantos meses da nossa normalidade, a gente começa a dar valor nas coisas que antes eram normais para a gente, né? Então eu convido você a ficar de pé nesse momento e entregue seu coração, adore ao Senhor, porque esse é um momento tão valioso. Por esse período que nós estamos passando, a gente começa a refletir sobre a vida, sobre as coisas que são importantes. E de uma coisa eu tenho certeza, esse momento é muito importante. Então se entregue, não esteja aqui pela metade, esteja inteiramente entregue ao trono do Senhor. Amém? Mas pelo
Senhor, nós convidamos a sua presença para estar aqui nesse lugar e já declaramos que por ela estar aqui, o nosso coração já despertou para te adorar, nosso coração já despertou para te honrar, para te ouvir. Se nós entramos aqui em sonolência, se nós entramos aqui em dormência ou anestesia espiritual ou mental, nós agora estamos, ó Deus, despertos no nome de Jesus, com os ouvidos atentos, olhos abertos, coração sensível, aquilo que o Senhor tem preparado para fazer e para realizar em nosso meio. Então, Senhor, nós dizemos aqui nesse lugar, você veio e já está entre nós, então permita-nos que te sintamos, quebre todas as barreiras que nos impeçam, destrua todas as muralhas que possam nos impedir o acesso à tua presença, e que nós possamos aos milhares e milhares nos aproximarmos ao teu santo nome agora e declararmos: santo, santo é o teu nome, e não há outro que seja merecedor de honra, glória e louvor. Nós declaramos essa noite que nós estamos despertos para ouvir a tua palavra e adorar teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Espírito Santo essa noite? Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito, pela sua presença em nosso meio. Fica entre nós, em nome de Jesus. Amém. Tão importante quanto a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo em nosso meio, também a presença da pessoa que está perto de você e que veio aqui nesse lugar para adorar, e você também que assiste pela internet, com certeza. Então cumprimente essa pessoa que está perto de você, diga para elas boas-vindas, pode ser com um soquinho, pode ser com um tchauzinho, e você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo. Compartilhe o link dessa celebração com seus contatos, coloque no seu perfil nesse momento, para que quanto mais pessoas acessarem, mais pessoas sejam abençoadas para aquilo que Deus quer fazer essa noite, na sua vida e através da sua vida também. Isso, você pode se assentar por gentileza. Ficamos muito felizes de receber todos vocês aqui essa noite, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Lembrando que nós estamos aí retomando as atividades com as nossas crianças, mas para isso você precisa fazer sua inscrição. Por enquanto as atividades estão restritas aos domingos e para as crianças acima de 6 anos completos, tá bom? Pastor, como é que eu faço para saber se meu filho pode vir? Se ele já fez 6 anos ou ela já fez, já pode vir, mas para isso precisa de uma inscrição. Nesse próximo domingo nós decidimos em ainda permanecer com 2 horários de celebração infantil. Então você pode trazer o seu filho tanto pela manhã, e é o que nós temos incentivado em virtude do menos movimento, né, uma celebração que tem mais espaço, menos pessoas, né? Você pode vir de manhã com seus filhos. Nós teremos a celebração às 10 da manhã com as crianças e às 19h30 à noite. Como é que funciona, queridos? As crianças não entram no templo no domingo, elas vão direto para o salão social, onde lá tem o distanciamento e a ministração para elas. Mas para isso nós precisamos reservar vagas, porque nós temos um espaço limitado. Então, papai e mamãe, você que está aqui hoje, antes de ir embora, passe na secretaria e deixe o nome do seu filho, o horário do culto que você vai participar. E você que assiste pela internet, faça isso através das redes sociais, né? Ou faça através do nosso WhatsApp, que é o principal veículo de informação entre nós e vocês estão online. Na secretaria da igreja você vai deixar o seu nome e o horário do culto que você quer participar com o seu filho, para maiores de 6 anos. E as crianças menores de 6, ainda não temos a estrutura para trazê-las aqui, mas estamos trabalhando para que possamos oferecer para elas uma programação segura, importante e também de uma maneira muito especial, tá joia? Então faça sua inscrição o quanto antes, porque as vagas são limitadas e nós não podemos ultrapassá-las, tá joia? Outro aviso importante também é que nós estaremos iniciando na próxima terça-feira uma preparação para o nosso Natal. Terça-feira que vem já é a primeira terça-feira de dezembro, sabia disso? E aliás é o primeiro dia de dezembro. Virou dezembro, virou a folhinha, ela já muda de cor, ela já fica em tons de vermelho e verde, os tons do Natal. Mas para nós Natal é muito mais do que luz, árvores e presentes. Para nós Natal é a manjedoura, e o que ela significa e qual é a história por detrás da manjedoura, é essa nova série de mensagens. Nós vamos começar visualizando já o Natal, e nós vamos terminá-la na véspera do Natal. Então venha preparado para a semana que vem, assista pela internet, coloque aí para despertar o seu celular, para te lembrar que terça-feira que vem nós temos essa série de mensagens, Histórias de Natal. O Natal aconteceu, mas quais são as histórias por detrás desse Natal que aconteceu há 2000 anos atrás? Como que nós podemos ver? Terça-feira que vem a gente vai aprender disso, tá joia? Antes de nós devolvermos os dízimos e as ofertas, nós tivemos nesse último domingo a posse dos nossos oficiais, diáconos e diaconisas e presbíteros. Um dos nossos irmãos que seria investido
não pôde estar conosco, porque estava com um probleminha de saúde, não pôde estar aqui conosco, mas hoje ele está, e eu queria convidar o Tagliari a vir aqui à frente. O Tagliari foi eleito como presbítero, e eu gostaria de convidar todos os presbíteros que estão aqui essa noite a vir aqui à frente comigo, por gentileza. Nós vamos orar pela vida do Tagliari. Pode subir aqui em cima os presbíteros. Tagliari, por gentileza, se você puder ajoelhar aqui no meio, de frente com a igreja, nós vamos investi-lo essa noite, e dando posse também a você como presbítero na igreja. Você pode estender a sua mão para cá, por gentileza? Nós fizemos isso no domingo com todos os presbíteros, mas o Tagliari não estava presente, e como é a primeira vez, ou ele vai ser investido como presbítero, nós vamos fazer isso hoje de uma maneira simbólica, ele de joelhos, simbolizando a autoridade agora da igreja sobre a vida desse irmão que vai nos representar junto ao conselho com os demais irmãos que aqui também estão. Vamos orar. Pai, nós agora abençoamos a vida do Tagliari, Deus. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós o investimos agora como presbítero da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, para exercer o seu ministério junto com os demais irmãos, na administração, supervisão e cuidado dessa igreja. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, e nós o declaramos nesse momento, investido dessa autoridade e desse ofício, como membro dessa igreja, para ser a testemunha do seu reino. Assim nós oramos, e assim nós abençoamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém, Tagliari? Obrigado, irmãos, pode se assentar por gentileza, obrigado, seja bem-vindo ao time, Tagliari. Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, nós vamos devolver dízimos e ofertas. Você que está na sua casa e ainda não fez isso, pode fazer através dos meios digitais, transferência online ou depósito bancário. E se você veio hoje preparado para dar o seu dízimo ou devolver o seu dízimo, a sua oferta, porque quando nós falamos em oferta, falamos que é algo que não é nosso, já é de Deus, a gente apenas devolve. Se você veio preparado, você pode vir aqui à frente. É visitante, está aqui hoje pela primeira vez, não está habituado com isso, não se constranja, mas se você quiser participar, esse envelope em branco é para aquelas pessoas que querem ofertar voluntariamente. Vamos fazer isso com essa canção, com muita alegria. Enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente, devolver seu dízimo e a sua oferta.
que nós acabamos de cantar. Mesmo estando em guerra, vou celebrando a minha vitória. Porque um adorador de verdade, aquele que o Pai procura, ele adora em tempo e fora de tempo. Quando as circunstâncias estão desfavoráveis, ele continua adorando. Então essa canção, ela diz: não pare, Ele está te vendo, Ele conhece exatamente os seus limites, Ele conhece a sua estrutura. Não pare. O deserto está longo, está demorando para acabar, mas creia que do outro lado a sua vitória vai chegar. Decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a ti falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Voltes para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar
para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Obrigada, Deus, pelas tuas promessas. Obrigada por quem tu és. Teu nome é grande, teu nome é perfeito. Os teus planos não se frustram e o Senhor é perfeito em tudo que faz. Nós depositamos toda a nossa confiança em ti, mesmo que nós não consigamos ver o final desse deserto, essa prova acabando. Nós sabemos o Deus que nós servimos, Deus. Oh, e ninguém se compara a ti. Oh, Deus, ninguém se compara a ti. Ninguém se compara a tua grandeza, ninguém se compara a tua perfeição. E nós declaramos nessa noite que nós não largaremos a rede. Nós não vamos parar. Não é hora de parar. Não é hora de parar. Não largue a sua rede. Não largue a sua rede. Mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça impossível, o deserto tem um fim, a luta tem um fim, a provação tem um fim. Oh, Deus, nós não largaremos a rede. Nós não largaremos a rede. Eu não largarei a rede. Eu já não vou mais parar. Estou voltando ao mar alto e no lugar da minha vergonha Deus vai me honrar. Nunca largarei a rede. Em Deus eu vou confiar. O choro durou toda a noite, mas pela manhã de dia Deus vai restaurar. Creio, Deus vai me honrar. Aplauda esse Deus que te honra, que é fiel em todo o tempo. Você pode se sentar. Aleluia, aleluia. Espero que você não pare, porque Deus estava ministrando muito meu coração ali, dizendo para mim também: não pare, Denis, não pare, porque as lutas são grandes, o mar é grande, mas a gente precisa jogar a rede mais uma vez e continuar persistindo. Isso é o caminho da vitória. E aliás, hoje nós vamos falar pela última vez sobre esse tema, chamado de histórias e vitórias. Todas as histórias por detrás de algumas vitórias que nós estudamos aqui nessas terças-feiras. Então hoje eu queria terminar esse assunto. Nós falamos bastante de Josué, mas o Espírito Santo me conduziu a falar sobre Davi, o grande, famoso, importante rei, guerreiro, pastor, compositor, escudeiro, jovem Davi. E vamos falar sobre ele, de uma vitória muito, muito importante, que aconteceu em 2 Samuel, capítulo de número 5, que retrata a conquista da cidade estratégica chamada de cidade de Jerusalém. É óbvio que ela não tinha esse nome, era tido por um outro nome, ela passa a ser localizada como Jerusalém depois da posse de Davi, corretamente. Mas essa estratégia de Davi conquistar essa cidade se dá imediatamente após ele se tornar rei definitivamente sobre os dois reinados de Israel, o reino do norte com a capital ali em Jerusalém e o reino do sul com a capital em Judá. Ou seja, quando nós estamos olhando para esse contexto que eu vou mostrar para vocês, nós estamos falando da primeira estratégia militar, a primeira estratégia política e a primeira decisão de atividade desse famosíssimo rei das Escrituras, Davi. E a vitória, ela é declarada da seguinte forma, nós vamos encontrar ela registrada no segundo livro de Samuel, capítulo número 5, que está dizendo assim: assim habitou Davi na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi. Simplesmente assim. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou-a de cidade de Davi.
O que era uma fortaleza, o que era uma muralha erguida no alto de um monte, que hoje é chamado de Monte Sião, aonde nós visitamos a cidade de Jerusalém, seja pelo Google Maps, seja através das histórias que nós escutamos, ou seja fisicamente pisando naquela terra. Lá é exatamente esse lugar onde Davi pisou e estabeleceu a sua cidadela, a sua habitação, o seu poder governamental. É chamada de cidade de Davi, Jerusalém, Monte Sião. Onde vocês encontrarem essa palavra, elas dizem respeito ao mesmo lugar, à mesma região geográfica, importantíssima para o desenvolvimento do reino de Israel. E o texto fala que existia uma fortaleza, onde Davi chamou cidade de Davi. O que eu acho interessante em Davi, o que eu gostaria de começar falando sobre ele, é que ele consegue enxergar coisas onde ninguém enxerga. Ele vê situações onde ninguém vê. E uma das marcas de pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas que extraem o melhor das piores situações, pessoas que conseguem ultrapassar as limitações, as barreiras e as circunstâncias mais adversas, é que elas conseguem enxergar além do que os olhos veem. Elas não veem só o problema, elas não enxergam apenas os desafios, elas não veem as adversidades ou as oposições, elas conseguem enxergar o que está por detrás disso, elas conseguem enxergar o destino daquilo. Hoje em dia, para nós irmos em qualquer lugar, ou usarmos o Uber, ou usarmos o Waze, nós precisamos digitar o destino onde nós queremos ir. Nós não entramos num Uber, ou não abrimos nosso aplicativo de Waze, que é de dirigir nas ruas onde nós não conhecemos, e sentamos ali e esperamos chegar em algum lugar. Não, nós sabemos aonde queremos chegar, visualizamos isso e dizemos o caminho que queremos seguir para chegar até lá. Davi é um desses visionários. Uma coisa é você enxergar, outra coisa é você ter visão. Tem gente que consegue enxergar a casa, mas não consegue ter a visão da família. Tem gente que consegue enxergar o trabalho, mas não tem a visão da sua vida profissional. Tem gente que enxerga o problema, mas não consegue ter a visão da oportunidade. Uma coisa é você enxergar biologicamente e fisicamente, outra coisa é você visualizar. Outra coisa é você estar envisionado, ou seja, com uma visão estratégica, interna, poderosíssima e invisível, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem ver. Pessoas assim são chamadas de sonhadores, pessoas assim são chamadas de pessoas, tem um termo grego que é utilizado para isso, são chamados de nefilibatas. Nefilibatas são pessoas que vivem com a cabeça no mundo da lua ou nas nuvens, visualizando lugares ideais. Talvez Davi fosse considerado um desses. Enquanto todo mundo estava falando, Davi, é só um monte, Davi falava, não, lá é a cidade de Davi. Enquanto todo mundo falava, não, é uma fortaleza, Davi dizia, não, lá é a sede do nosso reino, o poder central, econômico, militar e político da nossa futura Jerusalém. Enquanto todo mundo falava, não, é só um monte de pedra mal acabado, sem nenhum poder estratégico, Davi falava, não, esse é o lugar ideal que Deus nos preparou para dali conquistar o nosso lugar no projeto e na promessa de Deus. Então, enquanto todos viam uma simples e mera fortaleza, Davi via um palácio construído. Ele consegue antever, ele consegue antecipar, ele consegue projetar o futuro diante de uma circunstância totalmente adversa. E eu pergunto para o meu coração, enquanto eu falo essas palavras, e eu transfiro essa pergunta para você que me ouve aqui essa noite, ou você que me assiste na sua casa. O que você enxerga na sua vida que está afrontando, confrontando ou desafiando você? Você enxerga uma fortaleza, uma muralha, uma montanha intransponível, ou você consegue enxergar um palácio, ou você consegue enxergar o lugar da sua habitação, o lugar da felicidade, o lugar da bênção, o lugar do bálsamo, o lugar da prosperidade. O que você enxerga quando você olha a sua muralha? O que você enxerga quando você vê a sua fortaleza pessoal? Você olha para um casamento vedado, um casamento protegido pelo ressentimento, protegido pela angústia, parece que inacessível. O que você enxerga? Você enxerga apenas uma fortaleza destrutiva e aterrorizante, ou você consegue ver um casamento que será um palácio, um lugar de bênção, um lugar de alegria, de prosperidade? O que você enxerga na sua vida? Uma conspiração de eventos sucessivos, sem sentido, ilógicos, onde você está dizendo, não sei por que nasci, não sei por que eu estou aqui, a minha vida é uma miséria? Ou você enxerga uma vida que está se desenhando, um futuro abençoado e abençoador, um lugar onde Deus está construindo para você estar? Você enxerga a sua vida, ou você visualiza a promessa de Deus?
Uma coisa é você enxergar o casamento à míngua, uma coisa é você enxergar uma vida regada ao fracasso, uma coisa é você enxergar o presente traumático, aterrorizante, receoso, uma coisa é você enxergar agora, outra coisa é você visualizar o seu palácio. E eu pergunto para você, você consegue visualizar isso? Você consegue enxergar? Porque é justamente essa forma de ver a vida que vai definir se você vai morar num palácio ou se você vai continuar sendo afrontado e acovardado pela fortaleza. É a sua resposta, é a minha resposta a essa pergunta que vai definir se você vai conseguir transpor essa muralha, romper esses portões e morar no palácio que Deus prometeu para você, ou ficar trancafiado, sobrevivendo às custas de uma esperança que nunca chega, olhando para uma fortaleza fechada e intransponível. A diferença entre pessoas que vão vencer e as pessoas que vão continuar banhando-se na derrota está justamente no fato de responder o que eu enxergo. Eu enxergo um casamento fracassado, falido, perdido. Eu enxergo uma vida fracassada, falida e perdida. Eu enxergo uma história sem futuro, sem esperança, sem motivos. Ou eu enxergo algo de Deus, uma promessa, uma restauração, algo que Deus pode fazer e me dar de presente, como uma visualização daquilo que Deus é e pode fazer na minha vida. E aí, o que você me diz? Qual seria a sua resposta? Onde as pessoas viam uma fortaleza, Davi via um palácio. Onde as pessoas viam uma dificuldade, Davi via uma oportunidade. Eu quero ser como Davi, queridos. Eu quero ser como Davi. Eu gosto de contar essa história aqui, eu já contei uma vez. Logo quando eu cheguei em Sertanópolis, nós começamos a trabalhar com algumas questões que Deus sempre trouxe ao meu ministério pastoral. É uma característica minha, não é uma característica da igreja local, não é uma característica de alguém que é melhor ou pior, é uma característica do pastor Denis. Eu cheguei em Sertanópolis e sentei com o conselho da igreja para apresentar alguns projetos para realizar aqui, entre eles alguns retiros que a maioria de vocês que está aqui, que assiste pela internet, já fez. E eu lembro que falando sobre isso, uma pessoa específica olhava e falava assim: aqui em Sertanópolis? Não dá não. Aqui em Sertanópolis? Funciona não. Tudo que se apresentava vinha imediatamente com uma oposição dizendo: aqui não funciona. Aqui é uma fortaleza, aqui as pessoas não entendem isso, as pessoas não estão abertas a isso, a igreja não reage a isso, aqui é uma outra forma de ser. Mas enquanto alguém via uma fortaleza, eu via um palácio. Eu via famílias transformadas, famílias restauradas. Eu via você sentado aqui hoje com a sua casa, servindo a Deus, levantando as suas mãos, adorando a Jesus, contando com o pastoreio, o cuidado dessa comunidade. Eu via, irmãos, famílias chegando e sendo restauradas, e isso não foi diferente. Onde muitos veem fortalezas, ali existe desânimo, discórdia e derrota. Mas aonde nós vemos palácio, ali existe esperança, motivos, alegrias e também engajamento. As pessoas engajam quando vê um palácio. Enxerga um palácio na sua casa e você vai trazer o seu marido para lutar por uma família mais feliz. Enxerga um palácio lá no seu trabalho e você vai trazer os seus funcionários ou o seu patrão para criar um ambiente mais abençoado. Enxerga um palácio na sua cidade e você vai transformar essas fronteiras de Sertanópolis em um lugar próspero, bem-sucedido e abençoado. Enxerga um palácio onde você está e não fique vendo fortalezas intransponíveis e ameaçadoras, e você verá a diferença. Essa palavra é para te encorajar, essa palavra é para tirar você da cadeira essa noite e falar: eu vou avançar e eu vou ver palácio onde todos estão vendo ruínas e fortalezas, muralhas e destruição. Eu quero enxergar palácio. Essa é a minha decisão, olhando para esse homem que me inspira demais, Davi, um homem que via o que ninguém conseguia enxergar. Talvez poderia até ser o tema de um livro ou de um outro sermão. Davi, o homem que via o que ninguém podia enxergar. Seja você isso na sua vida, seja você isso nessa cidade, seja você nessa igreja. Veja, enxergue o que ninguém consegue enxergar. Mas por trás dessa linda vitória que Davi conquista e habita a fortaleza, e hoje nós temos a cidade de Davi, Jerusalém, o Monte Sião, temos tudo lá, tem uma história. E é sobre essa história que eu gostaria de conversar com você por alguns minutos. Essa história começa em 2 Samuel capítulo 5, no versículo 3. Como nós fizemos essa série de mensagens, a gente sempre começa de trás para frente. Então agora a gente vai alcançar o fio da meada. Diz assim no versículo 3: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom,
que era o reino ao norte, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Agora ele era rei de tudo, do reino do norte e do reino do sul, um reino em conjunto. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. 30 anos tinha Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Talvez você, olhando para essa mensagem, diga: nossa, como ele começou a reinar só jovenzinho, né? Engano seu. Nós temos registros de reis que começaram com 12, 8 anos de idade, 16 anos de idade. Davi começou a reinar com 30 anos. Num mundo antigo, onde a expectativa de vida não passava dos 48 anos de idade, dado o grande número de infecções, de mortes precoces, de guerras, um homem com 30 anos já estava na melhor idade. Sim, uma moça que tinha seus 18 anos, 16 anos, já tinha filhos, já estava pronta para ter filhos, porque ela morreria ali em breve aos seus 45 até os seus 40 anos de idade. Ou seja, ela já estava na terceira idade quando ela estava aos 30 anos de idade. Aí está o Davi, que parece jovem, mas não é. Porque por trás desses 30 anos de um rei que assume uma posição de muita responsabilidade, inclusive aqui vai uma palavra para você, jovem, que acha que não pode assumir responsabilidade, que está com 35 anos de idade e acha que tem que namorar mais 10 para ver se consegue ter maturidade para casar, ou você que está com 26 anos de idade esperando ainda para se estabelecer no mercado de trabalho. A palavra para você é a seguinte: jovem, existem responsabilidades para assumirem na juventude. Dom Pedro I tinha 22 anos de idade quando levantou a espada no dia 7 de setembro de 1822 para dizer: independência ou morte. Um jovenzinho de 22 anos de idade. Ou seja, há responsabilidades a serem assumidas quando jovens também. Mas o Davi começa a sua jornada com 15 anos. Os estudiosos calculam que Davi tinha 15 anos de idade quando ele foi ungido como rei em Israel. Sabe o que isso significa? Significa que ele tinha o direito a exercer o reino, mas ainda não tinha a condição para fazer isso. Ele tinha 15 anos e o Saul ainda era rei. Aí você pergunta para mim: pastor, quanto tempo se passou até que ele se tornasse rei definitivamente? Faça conta. Quantos anos, queridos? Ele tinha 15 quando ele foi ungido por Samuel. Ele teve o reino com 30 anos. Quanto tempo demorou? 15. E você quer tudo resolvido em 3 meses. E a gente quer tudo resolvido em 3 semanas. E nós queremos que 5 anos de faculdade definam o resto da nossa proficiência profissional. Nós queremos que 2 anos de convertido restaure 15 anos de casamento que foi construído na mentira, no engano, na traição. Nós queremos que Deus restaure as coisas em meses naquilo que nós estragamos durante anos a fio. Irmãos, há um processo, há um desenvolvimento de Deus na nossa vida, e nós não toleramos o tempo. Davi sabe o que é o tempo. Ele passou 15 anos tendo o direito de ser rei, mas não tendo a condição, porque Saul ainda era vivo. E ele esperou, e esperou, e esperou tanto que ele escreveu o Salmo 40. O que está escrito no Salmo 40, pastor? Está escrito assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Veja só, eu esperei, não é esperar, eu esperei com paciência. Irmãos, quando alguém vem e fala para mim: o pastor estava esperando, eu falo assim: eu estava esperando com paciência, segura a onça, porque já passou da tolerância da espera. É uma espera paciente, significa que já está ultrapassando o limite da paciência. Davi diz: eu esperei, e esperei, e esperei. Queridos, nesse mundo acelerado e instantâneo, a gente tem dificuldade de entender processos. O jovem quer se formar e quer já ganhar rios de dinheiro, e já quer aposentar com 40 anos de idade. Eu vejo o tempo todo esses vídeos aparecendo, como da Betina. Quer saber como ganhar R$1 milhão quando tem 20 anos de idade? Ah, irmão, vamos escrever fábula então para as pessoas, se todo mundo está comprando essas bobagens. Irmãos, há um processo. Eu fico triste quando alguém, por exemplo, inveja a vida do outro. Olha para alguém que está mais à frente, no tempo, no dinheiro, nos recursos, até na prosperidade, e olha e fala: para ele tudo foi mais fácil. E o processo que ele passou? Irmãos, uma coisa que eu aprendi na minha vida é não invejar alguém que está à frente de mim, tanto na idade, como na experiência, como nos recursos. Aquela pessoa passou por lugares que eu não passei ainda. E o que também me deixa irritado é saber que alguns invejam a minha condição, olhando e não viram o processo que eu também já passei. Ou seja, nós estamos em formação, queridos, nós estamos em desenvolvimento, e não se faz uma escultura perfeita do dia para a noite. Algumas demoram anos para serem construídas.
E não se faz uma vida abençoada, bem-sucedida, feliz e plena, estruturada, sábia, na imaturidade dos nossos dias acelerados. Mário Sérgio Cortella é um pensador brasileiro, aqui de Londrina, aliás, e ele diz assim, que existe hoje o que se chama de miogização da vida, e a despamonialização da existência. Legal, né? O que é a miogização da vida? É que tudo é instantâneo, é rápido, é 3 minutos e tem que estar pronto. E o que é a despamonialização da existência? A gente pula processo, a gente prefere comprar pronto no mercado, porque não teve que ir na roça, pegar o milho, tirar a casca, limpar os cabelos, aquecer o tacho, ralar o milho, fazer aquele negócio de ficar assim, 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 e assim, assim, e a hora que você acha que acabou, mais um pouco assim, assim, e a hora que você fala, agora está pronta a pamonha, não, tem que abrir as palhas, lavar a palha, dobrar, passar aquele barbantinho que é um terror. E aí você tem que esperar ainda ficar pronta para depois comer. Você começa um processo às 5 da manhã, colhendo espiga na roça, e vai comer a pamonha às 8 da noite, feliz da vida pelo processo. Hoje não acontece isso com a nossa geração, a gente não tem paciência. E ele está certo, tudo é instantâneo, queridos, tudo é rápido, tudo é acelerado. E essa instantaneidade tem cobrado um alto preço da nossa maturidade, porque nós temos chegado em lugares antes do tempo que deveríamos ter construído. E gente certa, na hora errada, é destruição. Entenda, minha irmã e meu irmão, se você ainda não chegou lá, e se a promessa ainda não se concretizou, acalma seu coração. Deus está trabalhando no processo para você chegar lá. Não se faz um rei Davi do dia para a noite, demora-se 15 anos, e depois 40 anos de reinado, ou seja, mais de 60 anos de idade para fazer um rei Davi. E a gente quer ser Davi do dia para a noite. Davi começa como pastor de ovelhas, depois ele vai ser escudeiro real, depois ele vai ser músico real, depois ele vai ser guerreiro, depois ele vai ser rei. Há um processo para o reinado, há um processo para o palácio. O nosso problema é que a gente quer palácio do dia para a noite, aí a gente blasfema contra o patrão, blasfema contra as pessoas próximas de nós, dizendo que elas são mais priorizadas do que nós. E nós não atentamos aos processos. Demora muito tempo para fazer um homem de Deus, demora muito tempo para fazer uma mulher de Deus. Por isso, cuidado, hein? Cuidado com a propaganda enganosa. Na minha experiência pastoral de 16 anos, eu digo para você que eu já vi muita gente falando assim, ai pastor, mas ele parecia tão crente quando eu namorava. Não se faz crente do dia para a noite. A gente não se converte de uma manhã para outra. Há um processo, irmãos. Faz 21 anos que eu encontrei o caminho de Jesus, e faz 21 anos que Deus tem trabalhado um processo no meu coração. E sabe o que eu reconheço? Que tem lugares que eu não posso estar ainda, e que é melhor que Deus não me coloque, porque se eu estiver lá, eu vou estragar tudo. Então acalma o meu coração. Eu sei que tem promessas de Deus para a minha vida, eu sei que tem promessas de Deus para a minha família, mas eu não estarei lá até que seja o tempo, porque a pessoa certa na hora errada é desastre. Então acalme o seu coração. Você está querendo antecipar as coisas, acelerar as coisas, você está querendo nesse distúrbio de ansiedade do mundo pós-moderno, querer que as coisas sejam feitas instantaneamente. Acalme, descansa, sossega, porque para fazer um projeto de Deus acontecer, demora tempo. Prepara a pamonha, porque o processo é longo, é árduo, mas faz as melhores obras. Não tem comparação uma comida do fogão a lenha com uma comida requentada no micro-ondas. Mas a nossa geração prefere o micro-ondas, porque no fogão a lenha dá trabalho demais. É o que nós estamos fazendo com casamentos de micro-ondas, profissões de micro-ondas, igrejas de micro-ondas, crente de micro-ondas, que não foram forjados no fogo calmo e constante da preparação, não foram fervidos, não foram cozidos, não foram trabalhados em suas arestas, e agora querem antecipar as coisas. Irmãos, custa tempo fazer uma vida que honra e que obedece e que glorifica o nome de Deus. Prepara seu coração e não se antecipe, não tente ser instantânea, porque Davi precisou de tempo. E se ele era o homem segundo o coração de Deus e precisou de tempo, oh meu Deus, tem misericórdia do pastor deles. Porque se Davi era o homem segundo o coração de Deus, precisou de 15 anos, eu acho que uma vida vai ser pouco para Deus fazer o que Ele precisa fazer em mim, para poder realizar uma obra tão tremenda e estupenda como essa. Mas eis-me aqui, Senhor. E eu espero que você diga também isso essa noite. Eis-me aqui, Senhor. O tempo que levar, custar o que custar,
eu quero estar no centro da sua vontade. E o texto diz aí, né, que os sacerdotes chegaram, as autoridades, os anciãos chegaram, ungiram o rei de Israel, a Davi, e o texto diz que depois partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Peraí, vamos parar aqui. Irmãos, peraí, o que um rei faz quando ele é ungido? Vai dar uma volta de carro real, não é verdade? Só aqui assim, ó que maravilha, no cavalo real, só assim para os seus súditos, não é verdade? E depois o que ele vai fazer? Ele vai tirar uma férias de cruzeiro, talvez lá no mar Mediterrâneo, talvez uma choupana, uma cabana à beira do Rio Jordão, para ele poder relaxar desses tempos de 15 anos de sofrimento e perseguição. O Davi morava em cavernas, em deserto, não tinha paradeiro, agora ele era rei, ele merecia os confortos que a vida poderia oferecer. E sabe o que ele faz? Ele é ungido e vai para a batalha. Irmãos, ele não tem tempo a desperdiçar, ele não tem tempo para se perder com distrações, ele não tem tempo para ficar curtindo a sua popularidade, curtindo o seu conforto real. Davi diz: eu sou rei, vocês agora estão comigo, então vamos conquistar o que Deus preparou, porque a gente já perdeu tempo demais com Saul. Vamos à frente. Não dá para perder tempo num mundo que exige senso de urgência, ou seja, eu preciso ir e fazer o que Deus tem me chamado a fazer, não posso relegar isso para os outros. Davi não diz para o exército de Israel ir, Davi não diz para os generais ir, ele assume e diz: eu vou com vocês. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Qual era o lugar? Fortaleza. Traduz a palavra: partiu o rei com seus homens para Fortaleza. Ele foi para o combate, irmãos, ele foi para a batalha, ele foi para o desafio. Nós vivemos num mundo onde as pessoas protelam o desafio, elas evitam conflito, elas não querem lidar com a cara feia das adversidades. E hoje em dia as pessoas têm baixa resistência ao sofrimento. Eu não vou mais na igreja porque meu carro quebrou. Eu não vou mais na igreja porque ele largou de mim. Tudo bem, se é seu marido é uma dor muito maior, mas se é a namorada, irmã, pelo amor de Deus, a namorada, né? Eu vou na igreja porque eu não consegui trocar de carro esse ano. Aquele monte de resmungo, irmãos, infantil. Aquele negócio assim, sabe, que você fala, é Nutella demais para o meu gosto. Deus olha e fala assim: meu Deus, onde inventaram a Nutella? Por que fizeram isso? Sabe aquele negocinho suave, aquele negocinho assim, é Nutelinha demais. Eu não vou usar a palavra que o Bolsonaro usou, porque é uma palavra desmoralizante, né? Que ele usou num dos seus discursos, não concordo com esse tipo de posicionamento, mas é muita frescurinha, irmãos. É frescurinha na igreja, é frescurinha no trabalho, é frescurinha na família. Eu não vou mais almoçar com ele porque eu não vou mais. Irmãos, é muita frescura. É uma geração sem resistência à adversidade, sem condições de responder ao sofrimento, parece. Hoje em dia existem 3 testes que são feitos nas maiores empresas do Brasil e do mundo. O quociente de inteligência, como você responde logicamente aos desafios da vida. O quociente emocional, que é como você responde emocionalmente às circunstâncias de pressão. E algumas empresas estão fazendo o 3º teste agora, que se chama quociente de adversidade. Como você reage quando as coisas dão errado. Entendeu? Porque quando as coisas dão errado, a primeira coisa que acontece é Rivotril e fluoxetina. Manda Rivotril. Irmãos, eu não estou desprezando ou ironizando pessoas que têm problemas biológicos e precisam dessa medicação. Eu estou dizendo que nós temos uma geração dopada, porque ficou Nutella demais, porque não consegue reagir aos conflitos da vida. Eu olho lá para minha casa e vejo a minha mãe pela 3ª vez enfrentando o câncer, que estava no seu seio, foi para o seu fígado e agora depois de 5 anos está nos ossos. Eu olho para uma mulher que se levanta de manhã e fala: hoje eu estou bem, filho, consegui fazer comida, e ela desliga o telefone. Aí ela manda no outro dia: hoje eu não estou muito bem, estou com um pouco de dor, e ela desliga o telefone. Eu olho para isso e digo: irmãos, se isso não é luta, se isso não é adversidade, se isso não é enfrentar a vida, o que é então? E a gente reclama de carro que não pega de manhã, de emprego que eu tive que trabalhar até mais tarde à noite, da pandemia que me impediu de fazer as férias que eu tinha imaginado para esse ano. Irmãos, onde nós estamos com o nosso quociente de adversidade?
Onde nós estamos, irmãos? Porque o Davi fala, não tenho tempo para perder, vamos para a luta, vamos para a batalha. A vida é assim, irmãos, a vida não é um campo, um parque de diversões, a vida é um campo de batalha. A gente vence uma para entrar em outra, vence uma para entrar em outra, a vida é assim, irmãos. Tem gente que luta contra o câncer, tem gente que luta contra o marido bêbado, tem gente que luta contra o desemprego, tem gente que luta contra a doença não diagnosticada, tem gente que luta contra os vícios, tem gente que luta contra a pobreza e a miséria, tem gente que luta contra a solidão. Irmãos, tem luta para todo lado, eu só não posso fugir dela. Eu só não posso ficar me banhando de Nutelinha, falando assim, ai, comigo, estou comigo, porque comigo. Irmão, o que acontece com você, acontece com todo mundo. O que muda é a sua forma de reagir. Acontece com todo mundo. Mas eu, pastor, mas você é você e eu sou eu. Agora, não diga que você tem mais batalhas do que eu, ou que eu tenho mais batalhas que você. Porque a grande verdade é que quando a gente está na presença de Deus, tem fortalezas para conquistar, irmãos. Então não dá tempo para ficar fazendo turismo existencial, de querer ficar assim dando tchauzinho e vivendo de popularidade. Davi fala, tem campo de batalha para sofrer, então nós vamos lutar. Então eu convido você, que tem murmurado contra a vida, contra Deus e contra todo mundo, vem para a batalha, vem para a sua fortaleza. Qual é a sua fortaleza? Onde ela está posicionada? Qual é o nome dela? Vai para ela, vamos lutar, porque não tem palácio sem conquistá-lo, então vamos lutar. Davi se move no senso de urgência e avança para isso, e aí ele vai contra os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi, não entrarás aqui, os cegos, os coxos te repelirão, querendo dizer, Davi de maneira alguma entrará aqui. O rei dos jebuseus disse assim, Davi, quem é você? Quem é você? Você não é nada. Os coxos do meu reino e os cegos vão colocar vocês para correr, você não é nada. Davi já tinha escutado isso uma vez, irmãos. De quem que ele escutou? Vamos ver se você está bom de Bíblia. De quem que Davi escutou, quem é você? Golias. Quem é esse cara que vem com pedra achando que eu sou um cão? Quem é você, baixinho? Quem é você com esse estilingue? Davi sabia o que era isso, Davi sabia o que era ser desprezado, Davi sabia o que era ser humilhado. E a gente precisa aprender a lidar com essas ofensas. Qual é a grande estratégia do inimigo para impedir você de avançar? Afronta, inferiorização, confronto direto, descredibilização. Ele coloca você contra o seu passado e diz, quem é você para querer um casamento feliz? Olha o que você fez. Quem é você para querer filhos abençoados e santinhos? Olha como você era uma peste quando era pequeno. Quem é você para querer ter uma empresa sólida? Lembra o que você fez lá com a empresa onde você trabalhou? Quem é você? Quem é você? Quem é você? O diabo está cheio de acusações para olhar para você e falar assim, ó, você não tem direito de ser feliz. Olha a sua família, você vai ser o que eles foram, você vai viver o que eles viveram, não tem salvação para você. É jebuseu, irmãos. A gente tem um monte de jebuseu e às vezes esses jebuseu estão do lado da nossa cama. Não na minha, né? Porque a minha é uma jebusé linda lá, maravilhosa. Mas às vezes o jebuseu está do lado da nossa cama dizendo, você não pode, você não consegue, você nunca vai avançar, você não vai conseguir, você é um fracasso, você é o pior, você não tem chance nenhuma. Jebuseus que sentam na mesa do nosso escritório, jebuseus que frequentam a nossa casa de domingo, jebuseus que frequentam a mesma igreja que frequentamos, jebuseus que vivem dizendo, quem é você? Você nunca vai conseguir nada aqui. E essa noite eu estou pelo Espírito Santo dizendo a você, em nome de Jesus, repreenda os jebuseus da sua história e levante-se para lutar pelo seu palácio. Essa fortaleza não é intransponível, você pode conquistá-la e Deus vai te dar as ferramentas para fazer isso, amém? Os jebuseus ofenderam e disseram, você não vai entrar aqui. Há uma oportunidade, o palácio é a oportunidade, há um lugar estratégico, dali Davi poderia governar de todos os lugares. Mas onde tem oportunidade, tem oposição. Você quer as coisas fáceis? Não é nesse mundo, não é nessa vida. As coisas fáceis não vêm fáceis. Parece fácil olhando de fora, mas para quem conquistou e quem foi para o palácio sabe o que isso custou. Eu queria ter o casamento que ele tem, queria ter a vida que ela tem, eu queria ter o emprego que ele tem, eu queria ter o cabelo que ela tem. Você não sabe quanta chapinha, quanta progressiva, quanto alisamento foi, quanto dinheiro foi ali. Só para descontrair. Mas nós não podemos dizer, irmãos, que o que os outros possuem é o resultado de eles serem melhores do que nós. Isso é coisa de jebuseu.
Jebuseu fala: você é inferior, você é pequeno, você não pode, você não tem condições. Mas os filhos de Deus dizem: eu posso, eu consigo, eu tenho condições, porque tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo posso. E o Davi sabia disso. E o texto continua, já caminhando para a nossa finalização. Contra tudo e contra todos aparece a palavra todavia. Os jebuseus falaram: não dá, não dá, não dá. E o texto continua dizendo: todavia. Irmãos, eu sou professor de português e eu gosto dessa palavra. Uso ela constantemente nos meus textos, porque eu acho que é uma palavra que traz um sentido muito interessante. Ela inverte a sentença anterior. Eu era um bêbado, todavia hoje estou sóbrio. Eu era um ladrão, contudo hoje eu sou generoso no reino de Deus. Eu era um mentiroso, porém hoje eu sou alguém que fala a verdade. Essa todavia, enquanto eu falo aqui, eu vejo rostos. Eu não consigo ver na internet, infelizmente, mas eu vejo rostos aqui nessas cadeiras. Eu falo assim: quantos porém já entraram nessa igreja? Eu tive a oportunidade de ver. Você sentado aqui, eu já olho e falo: olha os poréns aqui. Era isso, era uma desgraça, era uma tragédia, porém hoje é alguém que está buscando a Deus, está procurando Deus, quer melhor de Deus na sua vida. Todavia, irmãos, mostra que as coisas na nossa vida não são definitivas. Me perdoe me empolgar nesse momento, mas dá vontade de pular e dar um salto aqui na frente e falar: todavia significa as coisas não são definitivas na nossa vida. Nós podemos mudar nossa história trágica, nós podemos ressignificar um passado destrutivo, nós podemos reconstruir uma vida que foi perdida durante anos, nós podemos colocar um porém naquilo que o diabo colocou um ponto final. Ele diz que você é infeliz, ele diz que você é traída, ele diz que você é traído, ele diz que você é fracassado, ele diz que você não tem condições, ele diz que você é abandonado, ele diz que você é órfão, ele diz que você é abusado, ele disse o que você é e colocou um ponto final. Deus diz: eu coloco um porém, eu mudo para todavia você será restaurada, todavia sua vida será transformada, todavia você será santa aos olhos de Deus. Todavia, porém, contudo, entretanto, mostra que a nossa vida pode e deve ser diferente, irmãos. Olha o que Davi diz: todavia Davi tomou a fortaleza de Sião. Na verdade, o cronista diz: Davi tomou a fortaleza. Todavia, contra as impossibilidades, contra todas as previsões negativas, está a palavra todavia. Eu não sei quais são as previsões para a sua vida, eu não sei quais são os raciocínios lógicos que você tem construído a partir da sua história, mas eu posso dizer que um todavia muda tudo na sua vida. Um porém pode restaurar tudo na sua casa. Não importa onde você foi. Eu quero falar que há homens que foram ao fundo do poço. Deixa eu dizer para vocês aqui, em nome de Jesus, você que me assiste, não tem nenhum lugar que você tenha ido que um porém de Deus não possa transformar a sua história. Não tem nenhuma coisa que você tenha feito na sua vida que um todavia de Deus não possa transformar a sua existência. Receba isso, irmão, e comece de novo. Vá para a sua fortaleza e busque o que Deus preparou para você. E o texto termina então com a grande chegada, a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Ora, Davi disse naquele dia: todos que ferirem o jebuseu, suba o canal. Não era uma fortaleza? Mas toda fortaleza tem um canal. Toda fortaleza tem uma fresta, toda fortaleza tem uma fissura. Você está dizendo: não posso, pastor, não consigo. Mas se Deus não mudar o todavia aí na sua vida, Ele vai mostrar para você um canal, um lugar, uma fissura, uma fenda para você chegar e falar: está aqui, eu vou vencer essa fortaleza. Fortaleza dos vícios, a fortaleza da mentira, a fortaleza da sexualidade desprovida de moralidade. Eu vou vencer isso, eu vou vencer, eu vou encontrar um canal nisso. E então, fira os coxos, os cegos, a quem a alma de Davi aborrece, porque foi afrontado com essa própria palavra. E assim Davi habitou na fortaleza e chamou cidade de Davi. Eu gosto desse final porque Davi dá nome à cidade. Não é mais o monte, não é mais a casa dos jebuseus, é a cidade de Davi. Eu não posso admitir que você chame a sua casa de inferno. Eu não posso admitir que você chame seu trabalho de castigo. Eu não posso admitir que você chame a sua vida de miséria. Dê um nome diferente a ela, porque ela pode ser o seu palácio. Onde você está pisando pode ser a sua fortaleza conquistada, e você precisa dar um nome diferente. Dá um nome diferente para o seu casamento, vai. Dá um nome diferente para a sua família, que não seja inferno, desgraça. Dá um nome diferente ao seu trabalho. Dá um nome diferente à sua vida, dá?
Vamos fazer esse exercício hoje? Vamos fazer? Vamos declarar aqui, através dos louvores, enquanto a gente estiver cantando. A gente vai cantar muitas coisas aqui agora. Eu quero que você declare essas coisas a plenos pulmões, dizendo: enquanto eu louvo, as muralhas caem. Eu vou dar nome diferente. Eu vou chamar as coisas diferentes na minha vida. Eu vou ressignificar os valores que me afetaram e que me atrapalharam de ver o poder de Deus sobre a minha vida. E então ele levantou edifícios ao redor, desde o Milo para dentro. Davi se engrandecia cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente, eu queria aplicar isso ao seu coração e ao meu. Não ouse, irmãos, ir nas fortalezas sem a presença de Deus. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Eu queria que diminuísse as luzes. Não ouse querer lutar com as suas fortalezas sem a presença de Deus, porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa guerra não são as armas carnais, são as armas que são poderosas em Deus. Então não ouse entrar na fortaleza pela sua força, não ouse entrar na fortaleza com o seu dinheiro, não ouse entrar na fortaleza com sua técnica, com a sua estratégia, não ouse tentar conquistar uma fortaleza na sua lábia, não ouse conquistar a sua fortaleza com o seu braço forte, na imposição, no vantagismo, na negociata, na mentira, naquelas coisas feitas por debaixo do pano. Olha o que Deus está dizendo para você: não vá para a fortaleza sem depender de mim. Não vá, irmão. Busque a Deus e vá em direção à sua fortaleza. Encontre Deus e vá em direção àquilo que é desafiador para você. As fortalezas são os nossos desafios antigos, nossos dilemas e desânimos. Vá contra eles, mas vá na força do Espírito Santo, porque Davi só venceu a fortaleza porque Deus era com ele. José só foi primeiro-ministro do Egito porque Deus era com ele. Davi, José, Moisés só foi o líder de Israel porque Deus era com ele. Daniel só foi o grande homem no Império Babilônico porque Deus era com ele. E você só conseguirá sair desse mar de lama, você só conseguirá sair desse naufrágio de vida, você só conseguirá escapar desse laço de morte na sua vida se Deus for com você. Porque se você continuar batendo na mesma porta e bebendo da mesma fonte que você tem tomado esses dias, e que tem trazido você a miséria, o desânimo, a dor e a frustração, você vai continuar lá, olhando a fortaleza e nunca conquistando. Mas se essa noite você falar assim: Deus, entra na minha vida, muda a minha história e recomeça comigo, se Ele for com você, essa fortaleza está com os dias contados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ela está com os dias contados, porque se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, quem será contra? Romanos 8,31, escreva no seu caderno, anote na sua casa, coloque na sua geladeira: se Deus é comigo, se Deus está comigo, eu vou contra essas fortalezas, eu vou contra essas muralhas, e enquanto eu louvo, elas não ficarão em pé. Feche os seus olhos. Senhor, mostre quais são as fortalezas, porque nós vamos cantar, e enquanto estivermos cantando, elas cairão, elas ruirão, elas serão destruídas, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Derramar no teu altar a minha alma, levarei até a ti o meu louvor, por inteiro me entregar e derramar no teu altar a minha alma. Te mostrar meu coração, receber o teu perdão, me deixar levar pelo som de cura que há em ti. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha
Vamos declarar isso. Declare com o seu pulmão, declare com a sua voz. Ele vai com você. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Vamos declarar isso novamente. Meu Deus nunca falhou. Eu quero que você declare isso, que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, nunca falhou, nunca falhará. E Ele vai à sua frente, Ele vai lutando as suas batalhas, Ele vai abrindo caminhos para as suas fortalezas. E onde há fortalezas, haverá palácios, em nome de Jesus. Vamos declarar isso, vamos declarar com os nossos corações. À minha frente vai, Ele vai. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará. Novamente, meu Deus nunca falhou. Vamos voltar a isso. Vamos declarar mais uma vez. Meu Deus nunca falhou e nunca falhará. Mais uma vez, vamos voltar a isso. Vamos declarar a última vez. Meu Deus nunca falhou, nosso Deus nunca falhou. Ele é o nosso Deus e vence as nossas batalhas. O Senhor vence por nós, luta por nós. O guarda de Israel, à minha frente vai. Enquanto eu louvo, não há que se mantenham de pé. Diante de mim, enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse ambiente de fé para declarar a nossa dependência do Senhor. Nós estamos nesse ambiente de fé para dizer que o Senhor veio e o Senhor disse que viria, e estando aqui em nosso meio nos levará para vencermos as batalhas que estão diante de nós. Não um mundo sem problemas, não uma vida sem dilemas, mas uma vida conduzida, protegida e sustentada pela sua mão. Fortalece esse homem, essa mulher, esse jovem. Ajude-nos a caminhar diante desse mundo conflituoso e ajude-nos a encarar os desafios como oportunidades. E onde houver uma batalha, onde houver uma fortaleza, nós profetizamos: haverá um palácio, haverá um palácio, haverá um palácio, haverá bênção, haverá vida, haverá glória do Senhor. Onde houver uma luta, onde houver uma oposição, onde houver uma fortaleza, haverá um palácio. E nós cremos isso em nome de Jesus. E você crê? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, conquiste seus palácios, eles estão aí diante dos seus olhos. Uma boa semana em nome de Jesus. Enquanto eu louvo, não há muralhas que se mantenham de pé diante de mim. Enquanto eu louvo, Ele batalha e vence todas as guerras por mim. Enquanto eu louvo. Boa noite, galerinha. Hoje eu começo com uma pergunta. Você acredita em Deus? Você consegue ver Deus? Como é possível acreditar se a gente não consegue ver, não é verdade?
Mas não é porque não vejo Deus que ele não existe. Eu não vejo o ar. Cadê o ar? Eu não consigo ver o ar. Mas sem o ar, eu não posso respirar. Eu morro sem ar. Ah, é, né, galerinha? Mas sem o ar a gente não vive de jeito nenhum. Sem a nossa respiração, nós morremos. Nós precisamos do ar. O ar existe, mesmo que a gente não veja. Eu não vejo Deus, mas sem Deus eu não posso viver. Eu morro sem Deus. Eu preciso de Deus. Deus existe, mesmo que eu não veja. Para ficar mais fácil de entender, olha só, aqui eu tenho um balão, uma bexiga, sem ar, sem graça. Agora eu vou encher. Prontinho, o ar está dentro do balão. Vocês sabem que tem ar aqui. O ar existe, não é verdade? O ar está aqui dentro. Agora, eu tenho aqui outro balão. E este balão está murcho, está sem ar. Este balão é você sem Deus. Triste, vazio, mas o Espírito Santo sopra sobre você. Pronto, agora você está cheio de Deus e você dá muita alegria para as pessoas e todo mundo pode ver Deus em você, aí dentro de você. Deus existe, galerinha. Dica de hoje: se você sente um vazio, uma tristeza, você precisa se encher de Deus. Deixe que o Espírito Santo sopre sobre sua vida. Ok, galera?